Circle of Inevitability, capítulo 313. Planos com estilos diferentes. Lumian estava diante do armário de ferro, sua mente imersa em contemplação. Com apenas um punhado de dias restantes até a data designada pelo feitiço da profecia, Lumian aspirava sinceramente garantir o status de contratado, obtendo assim 3 habilidades distintas. Esse aprimoramento era imperativo antes de perseguir Guillaume Benet. O aumento inclinaria as probabilidades a seu favor. Ser apenas um piromaníaco, mesmo em colaboração com Franca, agora uma demônia do prazer, e o apoio de Anthony Reid e Jenna, prevalecer contra as habilidades misteriosas do padre permaneceu muito incerto. A vitória pode ser atingível, mas apreender o adversário sem incorrer em perdas era um esforço quase impossível, exceto se ele alistasse a assistência de um oráculo da Ordem Aurora através do dedo do Sr. K. Esta avaliação considerou somente Guillaume Benet como adversário de Lumian. Se o padre tivesse outros parceiros, ao lado de uma coorte de abençoados ou Beyonders, e se ele tivesse se tornado mais poderoso que seu estado ao deixar Cordu, o empreendimento de Lumian não garantiria o triunfo, mesmo com o Sr. K. A aspiração de Lumian era localizar o paradeiro do padre e armar uma armadilha, atraindo-o para fora. Tal abordagem simplificaria significativamente o processo. No entanto, Lumian precisava reforçar sua força substancialmente. Caso contrário, a operação de pesca implicaria em perigo terrível. Enquanto Lumian examinava a pilha de informações densas sobre entidades do mundo espiritual, sua mente girava, buscando maneiras de localizar um parceiro de contrato adequado dentro de um prazo limitado. Devo designar um período de tempo para a leitura e me esforçar para cobrir o máximo de informação possível? Então, minha seleção deve derivar da minha familiaridade existente? Esta proposta fica aquém das minhas expectativas. Ela corre o risco de ignorar a oportunidade mais adequada. Embora as circunstâncias não sejam as ideais, devo me reconciliar com a realidade. A perfeição continua ilusória, devo confrontar minhas próprias limitações de frente. Filho da mãe, ainda não chegou a um ponto em que seja necessária uma aceitação cega. Por enquanto, vou segurar qualquer movimento definitivo até que eu descubra o paradeiro do padre na semana que vem. Vou esperar meu tempo. Após a conclusão dessa assimilação de informações, uma estratégia abrangente vai se cristalizar, certo? Levará aproximadamente um mês. O potencial para acidentes é grande. O coelho do conhecimento parece ter a habilidade de ler e extrair pontos-chave. Posso invocar um para me ajudar a ler as informações e extrair as palavras-chave de cada criatura do mundo espiritual, assim como quando o usei para denunciar. Então, estudarei cuidadosamente as criaturas do mundo espiritual correspondentes com base nas palavras-chave. É uma criatura do mundo espiritual para começar. Tendo entrado em contato com tal conhecimento, ele definitivamente será menos afetado do que eu e pode durar mais tempo. Lumian gradualmente ficou animado. Quanto mais pensava sobre isso, mais sentia que era viável pedir ao coelho do conhecimento para ajudá-lo a fazer a leitura e escrever um breve resumo. Ele rapidamente aperfeiçoou o plano correspondente. Esse coelho é bem estúpido e bobo. Tenho que criar uma tabela com antecedência e listar o número da página, força, se é amigável, breve descrição das habilidades e pontos de características. Vou deixá-lo preencher as colunas em etapas e ordem. Infelizmente, uma pessoa só pode invocar um coelho do conhecimento por vez. Caso contrário, se eu tivesse 10 ou 20, conseguiria completar o resumo sobre criaturas do mundo espiritual antes do amanhecer. Se uma pessoa só pode invocar uma pessoa, que tal ter mais de uma pessoa? Posso pedir para Franca, Jenna e Anthony Reid invocarem um cada para mim.
Coelhos podem ler rapidamente, extrair pontos essenciais e preencher resumos. Humanos podem fazer o mesmo. Franca, Jenna e Anthony podem ajudar a navegar pelas informações e extrair rapidamente palavras-chave das colunas. Eu contribuo com conhecimento, e eles contribuem com trabalho, espiritualidade e tempo. Os olhos de Lumian ficaram mais e mais brilhantes. Ele sentiu que se levasse esse plano adiante, mesmo com pausas frequentes para se recuperar mentalmente e tempo para invocar um coelho do conhecimento novamente, ele deveria ser capaz de produzir um resumo sobre as criaturas do mundo espiritual em 12 horas. Quando chegasse a hora, ele estudaria os resumos que não afetassem sua mente e selecionaria de 20 a 30 adequados. Ele leria as informações brutas de forma direcionada e tomaria uma decisão final. O único problema agora era que as informações sobre essas criaturas do mundo espiritual tinham sido fornecidas pela Madame Mágica. Lumian não as havia trocado usando contribuições ou dinheiro. Ele acreditava que antes de compartilhar com outros, tinha que obter a aprovação da portadora da Carta dos Arcanos Maiores. Isso era respeito básico. Lumian entrou em ação sem hesitação. Rapidamente, ele escreveu uma carta descrevendo sua investigação e o plano abrangente que ele havia elaborado. Logo, a Madame Mágica respondeu: por um momento, não sei o que dizer sobre sua ideia. Parece que você possui aptidão para tais considerações. Compartilhar seu conhecimento com seus amigos é permitido, mas lembre-se de aconselhá-los a não se envolverem com criaturas poderosas ou perigosas do mundo espiritual. Essas entidades não têm influência sobre você, graças ao selo do Senhor Tolo. Ele serve como um impedimento no mundo espiritual, oferecendo a você uma medida de proteção que os outros não têm. Na verdade, existem maneiras mais simples e fáceis. Leve a informação para o 2 de copas e espalhe-a em todos os cantos da sala. Então, faça com que o 2 de copas recite a declaração de adivinhação repetidamente e jogue 3 cartas de tarô ou 3 moedas. Escolha qualquer criatura do mundo espiritual em que eles pousarem. Mesmo que não seja a mais adequada para você, é relativamente adequada. Pode ser útil em uma ocasião futura. Que charlatão brilhante! A Madame Mágica é realmente habilidosa em adivinhação. O estilo dela é completamente diferente do meu. Lumian não tinha considerado a adivinhação. Após cuidadosa consideração, ele decidiu seguir seu plano. A resposta escolhida por meio da adivinhação sempre pareceu não confiável e irreal. Ele subconscientemente não queria confiar nela. Ao confiar em sua própria inteligência e habilidades para filtrá-los, ele se sentiria mais confiante e convencido. A menos que não houvesse outra maneira, Lumian esperava terminar de ler as informações antes de fazer uma escolha. Ele queimou a resposta da Madame Mágica e escreveu cuidadosamente o formulário. Por enquanto, fez apenas 5 cópias. Imediatamente depois, montou o altar para ver se conseguiria invocar com precisão o coelho do conhecimento. Para esse fim, o encantamento de invocação que ele criou foi: espírito em forma de coelho vagando no vazio, uma criatura amigável com quem é possível se comunicar, um fraco que busca conhecimento. A escolha de evitar usar o nome Coelho do Conhecimento, cunhado pelos humanos, demonstrava o respeito de Lumian pela natureza enigmática dessas criaturas. Após considerar cuidadosamente sua abordagem, Lumian acendeu uma vela e fez uma invocação em seu próprio nome. Seu encantamento foi concluído, e a chama da vela se transformou em um tom profundo de verde, expandindo-se até se assemelhar ao tamanho de uma cabeça humana. De dentro da chama verde luminosa, surgiu uma criatura translúcida, cuja aparência lembrava a de um coelho divertidamente desajeitado. O alívio tomou conta de Lumian quando o ritual provou ser bem-sucedido.
A presença da criatura sinalizou um triunfo, e a voz experiente de Lumian se dirigiu a ela. Desejo compartilhar conhecimento com você, buscando sua ajuda para sintetizar pontos-chave e preencher um formulário. Os olhos do coelho brilharam e, num tom que imitava a voz de Lumian e o sotaque inticiano de Traer, ele perguntou: onde está o conhecimento? Esta foi a primeira vez que Lumian ouviu tal criatura falar. Ele não esperava que ela imitasse seu tom e pronúncia. Com propósito, Lumian recuperou uma pilha de informações sobre criaturas do mundo espiritual que ele ainda não havia investigado. Ele gesticulou em direção ao formulário na mesa, articulando os parâmetros da tarefa de uma maneira adequada a uma criatura de intelecto limitado. O coelho absorveu a orientação de Lumian, suas longas orelhas caindo enquanto ele memorizava as instruções. Eventualmente, assentiu em compreensão. Sentado à mesa de Lumian, os olhos do coelho brilhavam enquanto ele se envolvia com as informações. Lumian notou com satisfação que, apesar de sua natureza relutante, o coelho demonstrou proficiência em sua tarefa repetitiva. Ele extraiu diligentemente detalhes pertinentes e preencheu metodicamente o formulário com palavras como poderoso e perigoso. Embora não seja muito inteligente, fazer um trabalho tão repetitivo não é um problema para ele. É pelo menos 2 vezes mais rápido que minha leitura. Lumian assentiu satisfeito e deitou-se na cama, preparando-se para fechar os olhos e descansar enquanto o coelho do conhecimento estava ocupado trabalhando para aliviar sua fadiga. Depois de um período de tempo desconhecido, ele de repente sentiu perigo e sentou-se apressadamente. Ele viu que o coelho transparente tinha crescido até 2 metros de altura, constantemente folheando as informações e extraindo-as. Pare! Lumian não entendeu o que estava acontecendo e instintivamente impediu que a outra parte entrasse em contato com o conhecimento. O coelho virou a cabeça, com os olhos injetados de sangue. Depois de encarar Lumian por alguns segundos, relutantemente interrompeu seu trabalho. A introspecção de Lumian o levou a deduzir a causa por trás dessa transformação. Como uma criatura do mundo espiritual, o coelho do conhecimento foi afetado de forma semelhante por esse conhecimento, embora em uma extensão relativamente branda. No entanto, ele não era como humanos comuns devido à sua falta de inteligência. Ele não sabia parar e descansar após uma anormalidade, a menos que colocasse sua vida em risco diretamente. À medida que se acumulava, inevitavelmente sofria uma certa mutação. Ufa, é útil, isso é verdade, mas não ter muita inteligência é um grande problema. Lumian encerrou a invocação e permitiu que o coelho do conhecimento retornasse ao mundo espiritual e se recuperasse lentamente. Ele tomou banho rapidamente, deitou-se na cama e se preparou para descansar. Uma ideia surgiu pouco antes de o sono o reivindicar. Lumian invocou o coelho mais uma vez e o ordenou a replicar 100 cópias da forma que ele havia criado. Só então ele realmente relaxou e adormeceu. Reticências. Na manhã seguinte, Lumian estava cheio de vigor quando partiu para a rua Narche. Sua primeira parada era localizar Anthony Reid, o corretor de informações, e discutir o potencial de sua assistência. Ao se aproximar do albergue do Coq d'Oré, uma figura surgiu de um beco próximo. Era o barão Briguinais, enfeitado com uma cartola e um terno preto formal, com um cachimbo cor de mogno na mão. Prometi encontrá-lo e expressar minha gratidão por me ajudar a encontrar Ludwig. O barão Briguinais começou com um sorriso. É bastante surpreendente não encontrá-lo nem no Salle de Balbrise, nem no albergue do Coq d'Oré. Gratidão? Então me ajude a ler e escrever um resumo. Lumian murmurou subconscientemente antes de rapidamente descartar a ideia.
Comparado a Anthony Reid, um corretor de informações com uma doença mental, o Barão Brignaes não era apenas um membro do Savoy Mob, mas seu passado também parecia problemático. Era melhor não deixá-lo descobrir que seu relacionamento com Franca não dependia somente de Jenna. Um sorriso surgiu nos lábios de Lumian. A noite oferece sua própria beleza. É inútil permanecer confinado dentro do seu quarto. Como você pretende expressar sua gratidão? Em vez de dar uma resposta direta, o Barão Brignaes desviou a conversa. Posso não ter mencionado isso antes, mas me converti à adoração do Deus do conhecimento e da sabedoria há alguns anos atrás. Ponto.